Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Almeida, sou interno de 5º ano do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Amadora Sintra, do Fernando da Fonseca, vulgo Amadora Sintra. Connosco vai estar também a doutora Catarina Antunes, interna também aqui do serviço, e basicamente fomos desafiados a falar um pouco sobre medicina transfusional. Nós normalmente já fazíamos aqui no hospital formação para os colegas internos de formação geral e os antigos IACs. Fazíamos uma formação bastante diferente desta, na medida em que era interativa, estávamos frente a frente e conseguíamos discutir mais casos práticos e falar daquilo que era a nossa atuação no dia a dia. Infelizmente agora temos este modelo e vamos tentar ser o mais claros e concisos. Sempre que precisarem de alguma coisa ou surgir alguma dúvida, podem sempre também contactar-nos. Ao longo da apresentação vamos abordar grosso modo 6 temas relativos à nossa especialidade. Haveria muito mais para falar, mas este curso no fundo será para tentar ajudar naquilo que será a prática clínica de dia a dia. Alguns de vocês escolherão especialidades completamente diferentes, outros provavelmente nem escolherão especialidade e irão querer seguir outros caminhos. Portanto, nós decidimos apresentar aquilo que achamos que será a maior utilidade para o maior número de pessoas possível. Por isso vamos falar de indicações e transfusão de concentrado eritrocitário, plaquetas, plasmas e derivados, abordar o tema da transfusão em situações de emergência e do protocolo de transfusão maciça, depois as reações adversas que ocorrem à transfusão e que outras alternativas é que nós temos para além de transfundir os nossos estudantes. Vamos começar então por falar de transfusão de concentrado eritrocitário, que é certamente aquilo que também já contactaram e irão contactar mais na vossa prática clínica. De uma maneira geral, uma dádiva de sangue total vai permitir separar eritrócitos, plaquetas e plasma. Vamos então primeiro focar-nos nos eritrócitos. Em que caso então estará indicada esta transfusão? Qual é o nosso objetivo ao transfundir? Neste caso, de eritrócitos, será aumentar a capacidade de oxigenação celular. Obviamente, a parte analítica é uma maneira de controlarmos este valor, mas na prática é evitar as consequências da falta de oxigenação dos tecidos. Em que situações é que isto pode ocorrer? Em caso de perdas de sangue, portanto, qualquer tipo de hemorragia, a montante, ou seja, uma produção inadequada das células, temos os casos de aplasias medulares, ou então a própria destruição excessiva dos glóbulos vermelhos. É importante salientar que a transfusão está indicada apenas em casos de elevado risco de morbilidade ou de mortalidade, tá bem? É importante, e já vamos falar disso mais à frente, considerar alternativas à transfusão e não transfundir de forma demasiado liberal. Portanto, estes doentes analiticamente irão ter anemia e que se vai então a manifestar esta falta de capacidade de entrega de oxigênio aos vários órgãos e tecidos
o organismo vai responder desenvolvendo mecanismos compensatórios, casos de taquicardia, aumentar a frequência respiratória, todos estes estão aqui na lista e que vocês já conhecem, mas como tudo, estes mecanismos compensatórios têm um limite e é quando esse limite está ou foi atingido ou estará próximo de ser atingido que devemos agir e proceder então a uma transfusão. As situações em que acaba por ser mais habitual a necessidade de uma transfusão, ou seja, quando as necessidades transfusionais estão aumentadas de um modo agudo, obviamente, na situação de trauma ou hemorragia que já referimos, doenças crónicas, nomeadamente síndromes mielodisplasicas, aplasias medulares que necessitam de transfusões periódicas, e na situação de gravidez ou puerpério, nomeadamente o puerpério imediato, ali, aquelas horas após o parto ou mesmo o intraparto, que muitas, ou às vezes, é necessário transfusão em caso de hemorragia considerável. Então, quando transfundir, uma das coisas que eu acho que é mais importante que vocês retenham desta apresentação, apesar de provavelmente vocês já contactaram com várias situações destas ao longo deste ano, mas mesmo para o resto da vossa carreira, mantenham agora esta noção de transfusão como uma estratégia restritiva, em que o cutoff, de um modo geral, fixem que é hemoglobina de 7, obviamente adaptável em casos particulares, também de acordo com a sintomatologia do doente, perdas, etc. Mas decorem este valor de 7 como um valor genérico de cutoff, que o objetivo após uma transfusão será manter os valores entre 7 e 9 gramas por decilitro de hemoglobina. Já vamos falar então ali, como está ali, de síndrome coronário e situações em que o cutoff poderá subir um bocadinho, está bem, mas é importante reter este 7 e que, apesar de tudo, as metas devem ser particularizadas para cada doente. Doentes com algumas patologias têm que ter este limiar mais elevado. Situações de anemia crónica em que os doentes já toleram muito bem valores mais baixos podem ter eventualmente este limiar mais baixo. Daí ser importante também, se tiverem dúvidas, contactem o serviço de sangue. Há certos casos em que podemos mesmo falar e ajudar a decidir se será necessária uma transfusão ou se haverá outras alternativas à transfusão. É também importante referir que a administração é unidade da unidade, está bem? Vamos, obviamente, há situações emergentes que falaremos mais à frente, mas é importante que façamos uma unidade de transfundir, controle pós-transfusional, tanto clínico como laboratorial, e ir avaliando periodicamente o doente. E a norma começa precisamente por focar nos sintomas, que mais não são do que a consequência desta diminuição da eritrócito ou da hipóxia causada por esta diminuição da massa eritrocitária e que acaba por se mostrar no exame objetivo com as alterações dos mecanismos compensatórios de que já falámos há pouco e que vamos falar várias vezes ao longo desta apresentação.
em situações de anemia crónica e, portanto, como eu referi há pouco, que muitas vezes nestes casos o limiar transfusional acaba por ser mais baixo, ou seja, nós só transfundimos com um valor mais baixo de hemoglobina, precisamente porque estes doentes com uma anemia crónica toleram bem estes valores e, portanto, nestes casos, a única indicação para a transfusão é caso surjam sintomas, é na anemia sintomática. Nestes casos, obviamente, devemos estabelecer a etiologia, a causa para esta anemia, e mais do que a transfusão, devemos também ponderar a utilização de ferro, seja oral, endovenoso, ou outra suplementação, ácido fólico, vitamina B12, eritropoetina, que podem ser utilizados ou como também para além de uma eventual transfusão, ou mesmo para evitar uma transfusão. Em termos práticos, no vosso dia-a-dia, estão na enfermaria, o doente está estável, vocês pedem o hemograma, qual é que é o valor que vos vai levar a pedir ou não uma transfusão? Novamente, estratégia restritiva. O doente está estável, não tem sintomas, o vosso limiar vai ser os 7. E o objetivo pós-transfusional será ali 7 a 8 ou 7 a 9, eventualmente. Se ele tiver patologia cardiovascular, pulmonar, outras comorbidades, portanto, de uma maneira geral, simplificando, todas aquelas doenças crónicas graves, está bem? Ou incidentes de infarto, de AVC, neste caso, abaixo de 8. O limiar será os 8 gramas por decilitro para transfundir. Casos particulares, doentes com, por exemplo, radioterapia, o objetivo poderá ser um bocadinho mais elevado, tentar manter a hemoglobina pelos 9. Casos de quimioterapia, já é mais discutível. Portanto, por outro lado, o doente não está estável, ou até pode estar estável, mas estamos com uma situação de perdas ativas, ou seja, uma situação com uma anemia aguda. Caso a caso, mas de maneira geral, geral, doente, se tivermos perda 7, muito caso tenham importantes, patologias situação de crónicas choque graves, hipovolémico, cardiovasculares, nestes casos 8. há linhas de orientação, de que já falaremos mais à frente, precisamente para estes casos de hemorragia maciça. Nas outras situações, importante reter, vamos avaliar o doente, vamos avaliar analiticamente, e o fundamental é a transfusão não é para repor a volémia, tá bem? Não deve ser o primeiro fluido a ser administrado na hemorragia aguda. Estamos com perdas de sangue, sim, mas também perdas a nível de volémia, portanto, dar a fluidoterapia e, em função das análises e das perdas, sim, eventualmente transfundir. Em situações então que têm perdas ativas, como é que vamos quantificar estas perdas? Obviamente é uma estimativa, de uma maneira geral, considerando por exemplo uma volémia de 5 litros, 15% da volémia vão corresponder a 750 ml, 30% a litro e meio, 40% 2 litros. E portanto, perdas inferiores a 750 ml não vão produzir sintomas habitualmente, está bem? É uma dádiva e meia, eventualmente, portanto a pessoa pode ficar um pouco mais cansada, mas mesmo que tenha esta perda rapidamente, à partida não desenvolverá sintomas. Ali entre os 15% e 30% da volémia, portanto 750, litro e meio, já vai desenvolver uma taquicardia compensatória, tá bem? E a nível de transfusão, novamente é importante termos uma avaliação analítica para ajudar na decisão, mas em caso de patologia cardíaca, a transfusão poderá estar indicada, com perdas ali já entre litro e meio, 2 litros. Casos particulares, portanto, a chegar perto dos 40% pré-operatório de volémia. Obviamente ter uma Vamos ter história, ainda mais pessoais, mecanismos familiares, compensatórios. quais os valores analíticos mais recentes deste doente, que medicação é que faz habitualmente, nomeadamente anticoagulantes, sejam DOACs, varfarina, serofloral ou antiagagantes, aspirina, clopidogrel, estabilizar e não todos ser estes necessário fatores têm que ser tudo tidos que em seja conta. acima E depois, se temos uma hemoglobina 40% inferior a da 9, volémia, perdas de estimadas perdas hemáticas, superiores a vai ter 500 muito cc, mais o objetivo será tentar adiar, fazer um PBM, portanto um estudo desta anemia e tentar otimizar. Não sendo possível adiar, vamos então acima depois avaliar a necessidade de transfusão caso a caso. No caso de sermos contactados intraoperatoriamente, independentemente hemoglobinas acima de 10, a transfusão não está indicada. muito No acentuada, caso intraoperatório, se temos uma hemorragia, portanto, sejam por resumindo, perdas superiores às mesmo estimadas situação de hemorragia inicialmente, ou aguda, no caso de ser uma cirurgia abaixo emergente ou de urgente e que
não sabíamos ao certo quais eram os valores prévios ou a possibilidade em situações de doentes críticos. Novamente, há pouco caso em cada áreas de comorbilidades, talvez o mais melhor para o empírico seria pensar que o cutoff seria com a hemoglobina de 8. No geral, considera-se a hemoglobina inferior a 7 como cutoff, excetuando as comorbilidades, por exemplo, situações de síndrome coronário agudo. No entanto, há que ter em conta que estes doentes podem ser são mais instáveis e, portanto, será para considerar a transfusão se a hemoglobina for inferior a 8. Também ali, portanto, acaba por ser uma zona, mesmo caso a caso, ali entre os 7 e os 8, mesmo para avaliar e eventualmente discutir com o serviço de sangue qual será a melhor estratégia com estes doentes em particular. Resumindo, praticamente tudo o que eu vim dizendo até agora, analiticamente, a hemoglobina inferior a 6, a transfusão é quase sempre indicada. Em situações de hemorragia aguda, sempre indicada. Doentes críticos com hemoglobina inferior a 7 é indicada, sendo que o objetivo será mantê-lo com uma hemoglobina ali de 7, 9 gramas por decilitro. Situações de comorbilidades cardíacas, radioterapia, quimioterapia, apesar de haver alguns casos particulares, simplificando, hemoglobina 8, está bem? E considerar caso a caso, mas normalmente associado também a sintomas. Em situações em que a hemoglobina esteja superior a 10, não indicada a transfusão. No caso de doentes com anemia crónica, as metas devem ser particularizadas e nestes doentes, particular importância, pedirem ajuda e apoio ao serviço de sangue para orientar quando é que estes doentes poderão e deverão ser transfundidos. E isto focando aqui na parte dos valores das análises, deixando agora os eritrócitos e passando à transfusão de sem plaquetas, sintomas que o doente tem. As plaquetas têm uma ação fundamental no controle das hemorragias. O seu valor habitualmente varia entre os 150 mil e os 450 mil. E a decisão de transfundir deve ser fundamentada não só a nível laboratorial, e aqui temos de ter em conta não só a contagem no valor absoluto, mas também eventualmente um esfregaço de sangue periférico para detectar eventuais agregados, mas também a parte clínica. Avaliar se o doente está com hemorragia ativa, qual é que é o seu valor basal de plaquetas e obviamente este número absoluto, estes valores são orientadores, mas em caso de trombocitopenias ligeiras ou trombocitoses ligeiras, muitas das vezes não é necessário qualquer tratamento.
Vamos a valores. Portanto, indicações para uma transfusão profilática. O doente não está a sangrar sem hemorragia ativa. Quais os valores que nos levam a transfundir com plaquetas e em que situações? Doentes com trombocitopénias de longa evolução, por exemplo, casos de aplasia medular, que estão estáveis, que vêm muitas vezes já agendados, por exemplo, para o hospital dia para eventuais transfusões regulares. Nestes doentes o cutoff será de 5.000 plaquetas. Doentes que tenham fatores de risco hemorrágico, portanto, uma situação de infecção com febre, nestes doentes o nosso valor para cutoff para transfusão das plaquetas subirá então para as 10.000. Noutros casos particulares, que têm também um fator de risco hemorrágico acrescido, não só por uma infecção, mas ainda uma outra situação. No caso, por exemplo, de um doente que tenha anticoagulante em circulação, ou que a descida das plaquetas nas últimas 24 horas tenha sido muito considerável. Nestes casos, estamos com uma trajetória descendente, ou se temos com um caso de a coagulação do doente está diminuída, o cutoff sobe para as 20.000 plaquetas. Ainda sem hemorragia, mas procedimentos invasivos, portanto, tudo que sejam biópsias, endoscopias, colocação de catéteres, as plaquetas têm de estar mais elevadas para evitar uma hemorragia nestes doentes e, portanto, o cutoff será em 50.000. Por fim, temos aqui um cutoff de 100.000 para cirurgias do sistema nervoso central ou da parte da oftalmologia, cirurgias ao globo ocular. Mudando para transfusões terapêuticas, portanto, situações em que há hemorragia ativa atribuível à trombocitopénia. Nestes casos, obviamente, está a perder, portanto, o cutoff vai subir. Incluímos aqui, então, nestes 50.000 plaquetas, situações de hemorragia ativa, doentes politraumatizados, em contexto de transfusão maciça. Estamos numa situação em que há perdas e há consumo de plaquetas e, portanto, o nosso objetivo, obviamente, é tratar a causa, corrigir eventuais defeitos de coagulação, mas vamos tentar manter as plaquetas acima das 50.000. Para fechar aqui a parte das plaquetas, falta só falar então de contraindicações para a transfusão. E contraindicações porquê? Nestes casos, pela fisiopatologia destas doenças, apesar de haver um déficit no número de plaquetas na contagem, o risco é principalmente trombótico. Portanto, temos aqui o caso da púrpura trombótica trombocitopénica, a trombocitopénia induzida pela heparina e a trombocitopénia imune. Nestes casos, é mesmo contraindicação absoluta, tirando duas exceções. Hemorragia com risco de vida, portanto, temos que fazer aqui este balanço risco-benefício em situações de hemorragia com risco de vida. Obviamente, se não fizermos nada, vamos perder o doente e, portanto, aí temos mesmo de transfundir. E em caso de trombocitopénia extrema, também será necessário a transfusão.
sem plaquetas. Neste capítulo vamos então falar de transfusão de plasma e hemoderivados, nomeadamente com o concentrado fibrinogénio e o concentrado complexo protrombínico. Relativamente à transfusão de plasma, esta é utilizada quando comparado com o concentrado eritrocitário um número inferior de vezes, portanto é muito menos frequente, e no nosso hospital, e creio que na grande maior parte dos hospitais onde vocês estarão a trabalhar, é necessário um contacto com o médico de imunohemoterapia para desenrolar o processo. O plasma é um componente que se encontra congelado a baixas temperaturas e que necessita de algum tempo de preparação. É também importante referir que para ser transfundido tem que ser compatível com o sistema AB0, idealmente deverá ser isogrupal. E que também é preciso ter em conta que a semivida dos fatores de coagulação, sempre que ele é utilizado, para perceber se vai ou não ter efeito na profilaxia, quando é para usar, no caso de previamente a um procedimento invasivo. Basicamente o que ele irá fazer é dar fatores de coagulação, seja para tratar um doente em hemorragia ou mesmo um doente sem hemorragia que tenha um prolongamento do TP ou do APTT. Portanto, em caso de hemorragia, é utilizado nos doentes com doença hepática, em CID, no trauma, é utilizado na transfusão maciça e em várias cirurgias major, ou então sempre que temos um prolongamento do TP, neste caso do INR acima do 1.5, pode ser ponderado, sendo que não é tratamento com móvel de primeira linha e não vamos andar a corrigir INRs superiores a 1.5 com plasma. Tem um papel fundamental na plasmaférese. Não sei se vocês entretanto tiveram contacto ou não com estes doentes, nomeadamente das púrpuras de trombocitopenas trombóticas ou do síndrome hemolítico urémico. Inicialmente a dose é de 10 a 15 ml por quilo, ou se o doente tiver a CID, essa dose pode ser superior. Como disse, estes casos é fundamental discutir o doente com o colega para se perceber qual a melhor solução caso a caso. Um pouco também no seguimento daquilo que vos foi apresentado, como é que chegamos a estes componentes. Podem ver que após a centrifugação, a parte, o plasma, aquilo que depois que aqui aparece azul na parte líquida, é rico em diversos fatores, seja o fator 8, 9, a trombina, fibrinogénio, imunoglobulinas, antitrombina, entre outros. Portanto, a obtenção do produto em si é em tudo semelhante àquilo que já foi apresentado. E é preciso ter em conta e conhecer os fatores que estes hemoderivados poderão ter e aqueles que nós poderemos utilizar em cada situação. Quanto ao concentrado de fibrinogénio, ele é utilizado em déficits congénitos ou adquiridos de fibrinogénio, seja quando existe, para isso fundamental sempre pedir aos nossos doentes análises de coagulação com o fibrinogénio. Atenção que em grande parte dos hospitais não está no protocolo de coagulação o fibrinogénio, sendo que este deve ser sempre doseado. Ele normalmente está abaixo na insuficiência hepática grave, em casos de CID ou hiperfibrinólise. É muito utilizado também em complicações obstétricas. As grávidas tendem a ter necessidade de realizar grandes quantidades de fibrinogénio. Em caso de intoxicações, de lesões extensas, sejam os queimados ou os doentes em cuidados intensivos, nomeadamente em sepsis, em choque, ou infecções graves. É importante ter em conta que estes componentes não são inócuos e o fibrinogénio não é de todo inócuo e aumenta o risco trombótico. Isto é, deve-se ter bastante atenção na sua utilização em caso de infartos do miocárdio, mas claro que é sempre preciso pesar na balança o potencial trombogénico versus hemorrágico. Portanto, se estivermos perante uma hemorragia potencialmente fatal, ele poderá ser sempre utilizado.
No caso especificamente das grávidas, e assim como estava a dizer, é algo com quem nós trabalhamos muito, com os colegas da obstetrícia. É importante, quer durante a gravidez, quer em caso de hemorragia pós-parto, que seja controlado, doseado e corrigido estes valores de fibrinogénio, sendo que o basal inicial deverá sempre ser superior às 100 mg por decilitro, e em caso de hemorragia e mesmo no parto, esse valor deverá ser superior aos 150 a 200 mg por decilitro. É fundamental, por isso, vigiar quer a gravidez, quer durante o parto, este fator. Para terem noção das doses, normalmente a dose inicial é 1 a 2 gramas por decilitro que se dá aos doentes, sendo que cada caso é um caso. Em caso de trauma, utiliza-se 50 mg por quilo de fibrinogénio direto, ou em casos como descolamento da placenta ou hemorragia obstétrica grave, muitas vezes utiliza-se 4 a 8 gramas de fibrinogénio. Lá está, é importante perceber e analisar cada doente em si para conseguir adaptar a nossa terapêutica. Quanto ao concentrado complexo protrombínico, ele é rico em fatores 2, 7, 9 e 10, proteína S e proteína C. É utilizado quer na prevenção das hemorragias causadas pelos antagonistas da vitamina K, seja o Varfin ou os DOACs, na deficiência de fatores de coagulação 2 e 10, e na correção, quando é necessário, corrigimos o INR rápido, em caso de hemorragia ou sempre que temos um doente emergente, é muitas vezes utilizado na sala de reanimação. A dose em que ele é utilizado vai depender primeiro da situação clínica do doente, se ele tem ou não tem uma hemorragia ativa, vai depender também do valor do INR e das comorbilidades do doente. Como é óbvio, e lá está, dado o efeito protrombótico que ele pode ter, é necessário perceber os riscos que ele tem, o elevado risco de trombose, e em caso de doentes com AVC, com infarto, com TEP, é preciso ter algum cuidado na sua utilização, bem como doentes que estejam anticoagulados por ter uma prótese valvular mecânica, em doentes sem sepsis ou em CID, ou mesmo com doença hepática crónica. Portanto, não são fármacos de todo inócuos e a sua utilização tem que ser muito bem ponderada. Neste capítulo vamos falar de algumas partes práticas daquilo que é a transfusão em contexto de urgência e de transfusão maciça, ou seja, protocolo de transfusão maciça quando temos situações específicas e catastróficas. Como vocês sabem, e já foi explicado, o objetivo da transfusão de concentrado eritrocitário é aumentar a capacidade de libertação de oxigênio nos tecidos, principalmente quando existe uma situação de anemia ou em caso de hemorragia aguda catastrófica. É fundamental termos um valor de hemoglobina suficiente para que consigamos oxigenar os nossos tecidos e os nossos órgãos. No que toca aos graus de urgência de transfusão, idealmente a transfusão, sempre que possível, deve ser uma transfusão programada, em contexto controlado, seja de enfermaria ou de hospital de dia, mas como é óbvio nós sabemos que a grande maior parte das vezes isso não é possível. Portanto, para além da programada, temos o logo possível, é uma transfusão que entre o pedido e a realização o serviço de sangue tem até 6 horas para enviar o componente. Temos a transfusão urgente, que é feita até 1 hora após o pedido, e temos a transfusão emergente. A transfusão emergente é aquela que usualmente se fala e se diz, se chama de sangue sem provas, isto é, são enviados concentrados eritrocitários zeros negativos, que não garantem compatibilidade antigénica. Normalmente isto não acontece, portanto isto é só mesmo em casos de emergência, e só acontece após contacto com o nosso serviço. É importante também ressalvar que sempre que pedirem uma transfusão emergente, um sangue sem provas, devem enviar sempre a amostra para o serviço de sangue, uma amostra do doente. Isto porquê? Porque enquanto o doente faz a transfusão do sangue sem provas, nós podemos já preparar outras unidades que garantam a compatibilidade antigénica e ainda assim testar também o sangue que o doente está a fazer nesse momento.
A transfusão maciça define-se como o uso precoce de uma quantidade de componentes em proporções equilibradas, em momentos pré-definidos, com o objetivo de diminuir quer o risco de morte, quer a incidência de sepsis e melhorar o outcome do doente. Esta transfusão, este protocolo é ativado quando existe uma perda de sangue equivalente a 100% da volémia, ou numa perda de 50% do volume sanguíneo em 3 horas, ou então quando o doente tem uma hemorragia ativa de cerca de 150, com uma perda de 150 ml por minuto. Pode também e deve ser ativado quando existe uma necessidade de transfusão de 4 concentrados eritrocitários numa hora, de 6 ou mais no espaço de 3 horas, ou então 10 concentrados eritrocitários no espaço de 24 horas. O objetivo de iniciarmos uma transfusão maciça é, como é óbvio, inicialmente controlar a hemorragia, administrar antifibrinolíticos e fibrinogénio, anular o efeito de anticoagulantes que existam em circulação, recuperar a volémia e manter e recuperar uma performance hemodinâmica, no fundo mantemos o doente hemodinamicamente estável, compensar a perda de eritrócitos e com isso corrigir o transporte de oxigênio para os tecidos, repor a capacidade hemostática, corrigir a acidose, compensar a hiponatrémia e evitar as citopénias dilucionais. Quanto à etiologia, normalmente estes doentes são doentes ou cirúrgicos ou obstétricos ou então um trauma, seja ele não necessariamente trauma ortopédico, pode também acontecer muito em doentes, por exemplo, com varizes esofágicas, portanto, doente instável em sala de reanimação. Existe este score mostra-nos a probabilidade de um doente vir a necessitar de uma ativação de um protocolo de transfusão maciça e ele usa 4 pontos. Primeiro, o mecanismo do trauma, se é penetrante ou não, se o doente está ou não hemodinamicamente estável, se está a taquicárdico ou não, com uma frequência cardíaca superior a 120, ou então se tem uma ecografia FAST positiva. Se o doente tiver 2 ou mais parâmetros positivos, irá necessitar com 89% de probabilidade de uma transfusão maciça. Quando estamos perante um doente nas condições que há pouco falei, é essencial então ativar o protocolo de transfusão maciça e a primeira coisa a fazer para essa ativação é ligar para o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, conversar com o colega de estado de urgência e de imediato serão disponibilizados inicialmente um pacote de 2 concentrados eritrocitários. Se o doente for desconhecido, serão zeros negativos, como há pouco expliquei, e o objetivo será estabilizar o valor da hemoglobina entre os 7 e os 9 gramas por decilitro. Há hospitais que possuem testes viscoelásticos e nesses hospitais estes parâmetros serão adaptados. Naqueles que não disponibilizam, que são a grande maior parte deles, serão então disponibilizados 4 CEs, 4 plasmas e uma pool de plaquetas, 441. Este é, por norma, o protocolo que é utilizado em todos os hospitais e que está na NOC para protocolo de transfusão maciça. É também importante ter em conta outros déficits, nomeadamente o de fibrinogénio, e perceber se existe ou não vantagem em utilizar o ácido tranexâmico. Caso haja, o doente pode fazer 1 grama em 10 minutos, seguido depois 1 miligrama por quilo-hora após a aplicação após a administração do primeiro grama de ácido tranexâmico. Este esquema, no fundo, resume tudo aquilo que é o protocolo de transfusão maciça, é retirado do MANOC e é importante vocês terem este esquema convosco, perceberem como é que isto funciona o que é que aqui tem de interessante. Este protocolo só para quando o doente tem hemorragia controlada, portanto, até lá, enquanto o doente não tiver hemorragia controlada, enquanto os resultados laboratoriais forem críticos, nós retomamos sempre o protocolo, está bem? Portanto, o doente pode fazer vários ciclos de componentes sanguíneos e de fármacos até que isto pare. É importante sempre fazer uma monitorização apertada, quer dos sinais vitais, temperatura, quer de todos os parâmetros laboratoriais. Portanto, é importante avaliar não só o hemograma e a coagulação, mas também fazer um ionograma
ionograma, perceber se existe ou não necessidade de fazer alterações e correções no ionograma, e também fundamental fazer uma gazimetria ao doente. Quanto às indicações para a transfusão de concentrado eritrocitário, ela raramente está indicada quando o valor da hemoglobina é superior a 10 e, ao contrário, ela quase sempre está indicada quando o valor é inferior a 6. Não deve ser utilizada, como é óbvio, para voltar aos valores normais, não é esse o objetivo. Deve ser sempre mantida acima dos 9 em doentes com comorbilidades, principalmente com cardiopatia isquémica, e nos outros doentes recomenda-se então manter um valor de hemoglobina entre os 7 e os 9 gramas por decilitro. No que toca ao concentrado plaquetário, caso o doente tenha 50.000 plaquetas, um valor inferior a 50.000 plaquetas, tem indicação então para fazer a transfusão. Quando esse valor é superior a 100.000, vai depender dos casos, caso seja um quadro de um politrauma grave, uma hemorragia de alto débito que envolva o sistema nervoso central, ou então se houver alguma disfunção plaquetária, seja ela congénita, adquirida ou farmacológica, deve ser ponderada a transfusão de concentrado plaquetário. O plasma fresco congelado é importante que seja administrado precocemente, numa dose inicial de 10 a 15 ml por quilo, e as doses subsequentes poderão ser e deverão ser adaptadas tendo em conta os valores que vamos tendo do laboratório. O fibrinogênio deve ser administrado sempre que temos valores plasmáticos, níveis plasmáticos inferiores aos 150 a 200 mg por decilitro, ou então se tivermos valores analíticos do tromboelastrograma que nos indiquem que o devemos fazer. A dose inicial normalmente é utilizada entre as 2 e as 4 gramas, ou então os 50 mg por quilo. Importante sempre saber que se o doente tiver um valor baixo de fibrinogênio, terá sempre uma maior tendência à hemorragia. O concentrado de fator 7 ativado recombinante mostrou, em alguns casos, reduzir significativamente a necessidade de transfundir os doentes. A dose inicial a utilizar deverá ser 90 a 100 microgramas por quilo, e dado ao seu elevado efeito trombótico, a sua utilização deve ser muito bem pensada, caso a caso. E não está de todo indicado em doentes com hemorragia intracraniana de origem traumática, precisamente por causa deste efeito. Ao longo da abordagem a estes doentes é sempre importante ir avaliando quer a parte laboratorial, o hemograma, INR, a coagulação, sempre que a coagulação com fibrinogênio, sempre possível fazer o tromboelastrograma, ter em conta sempre a evolução clínica e perceber que nem só de análises vivem estes doentes. Portanto, é fundamental manter uma boa oxigenação, uma boa saturação periférica de O2. Para isso, poderá ser necessário administrar O2, fazer a monitorização da oximetria de pulso e também ter em conta que estas transfusões, o objetivo não é repor a volémia. Para restabelecer a volémia utilizamos cristalóides. Uma chamada de atenção também importante para as alterações eletrolíticas, ter muito cuidado que estes doentes facilmente fazem hipocalcémias, portanto muitas vezes é necessário fazer a reposição de cálcio, ter atenção às alterações de ácido-base e também à hipotermia. Outra coisa que pode acontecer é coagulopatia dilucional, que é perceptível tendo em conta os grandes volumes que se vão fazer, e para isso é preciso
tomar medidas e ter bastante atenção. Nunca esquecer que os componentes, pela temperatura a que estão, levam o doente também à hipotermia e que estes podem ser aquecidos e devem ser tomadas medidas de forma a evitar a hipotermia do doente. Explicando, uma reação adversa é qualquer resposta indesejável ou efeito num doente que seja associado à transfusão, portanto pode ocorrer durante ou após a transfusão de um componente sanguíneo. Estas reações não são muito frequentes, mas elas acontecem. As graves, felizmente, são raras, mas acontecendo é sempre importante prevenir e reconhecer para que possamos, obviamente, numa primeira fase, estabilizar e tratar o doente, mas também por esta questão da hemovigilância. Portanto, consoante a reação adversa, poderá ser um problema relacionado com o receptor do sangue ou, eventualmente, com o dador. E daí ser importante este seguimento epidemiológico dos dadores. Temos este sistema que nos permite aceder aos registros e perceber quem é este dador, no caso de haver algum problema relacionado com o sangue doado, e permitir assim evitar possíveis reações que advenham de futuras dádivas deste dador. Portanto, antes de uma transfusão, temos que avaliar o benefício. Este é um procedimento que não é isento de risco e, portanto, temos que avaliar se é mesmo necessária a transfusão e se não há outra alternativa. Obviamente, temos também o aspecto de que isto é um procedimento dispendioso e de que há a questão da disponibilidade. Essencialmente do sangue, mas também temos de todas as estruturas, dos recursos humanos para uma transfusão em segurança e vigiada e monitorizada. Isto remete-nos aqui para a importância de monitorizar sempre, com especial atenção no início de transfusão, mas estes doentes a ser transfundidos são monitorizados durante todo o procedimento. Esta monitorização é de sinais vitais, obviamente o doente convém estar apirético quando está a ser transfundido, o mais estabilizado possível, se bem que obviamente há muitos casos em que tal não é possível, mas temos sempre em conta que todas as transfusões têm o risco de efeitos adversos imediatos e também tardios e que em caso de reação adversa devemos notificar o serviço de sangue. Sinais e sintomas. Que sinais e sintomas é que estão presentes, então, perante uma reação transfusional? Virtualmente, qualquer sintoma, qualquer sinal, qualquer alteração anómala ao estado do doente prévio ao início da transfusão. Fundamentalmente, aqueles que saltam mais à vista é febre, desenvolver febre durante a transfusão, arrepios, reações cutâneas, nomeadamente urticária, mas como podem ver aqui nesta lista, na prática é qualquer alteração anómala agora, que surja de novo uma reação transfusional de um doente. O que é que devem fazer? Numa fase inicial pode ser difícil saber a causa, portanto têm que saber atuar em função daquilo que têm à vossa frente e do que sabem que podem fazer. Quais são então as ações imediatas a fazer? Parar a transfusão. Se estão a pressupor que estas alterações estão a ser causadas pela transfusão, e têm sempre que assumir isso, é para parar a transfusão. Manter acesso venoso com hidratação, isso pode depender um bocadinho da causa, um bocadinho de cada doente, mas o essencial é parar a transfusão, monitorizar o doente. Ele já está monitorizado, mas manter essa vigilância atenta. Temos que procurar estabilizar o doente, não é? Tratar a reação, isto depende sempre muito de se for uma reação mais ligeira ou uma reação mais
mais grave. E outro aspecto fundamental é verificar o sangue, olhar mesmo para o rótulo, primeiro de tudo, a importância de uma identificação correta. Pode ter isto agora tem um bocadinho mais de informação, são os tipos que está a vossas reações transfusionais. É o doente. Vou tentar simplificar ao máximo, está indicado para terem uma ideia transfusão geral dos vários tipos ver mesmo de reações a embalagem, que podem não só o ocorrer. rótulo, mas a própria embalagem, Parte essencial é mesmo que vocês saibam eventuais depósitos. que algo não Idealmente, esta a observação deve ser feita iniciais das que eu já falei, antes de da contactar transfusão, o serviço de mas é sangue, sempre necessário voltar a fazê-lo, amostra também e vejam o saco do componente a embalagem do sangue e se há agora, alguma então, alteração que não tenha só que estivesse especificando presente aqui inicialmente, também e das depois, reações obviamente, transfusionais contactar o serviço de dividem-se sangue em 2 grandes grupos, reações imediatas, e portanto, seguir as ocorrem indicações desde o início da que transfusão vos derem. até às 24 horas seguintes, Aspectos que certamente essencialmente, serão até sempre às 6 comuns, horas é independentemente quando do hospital em parte que das trabalha. reações, ou reações tardias do já saco do depois componente, destas celebrar 24 horas após a do sangue que transfusão. estava a ser utilizado Dentro para a destes transfusão, grupos, há ainda seja dois devolvido ao subgrupos, serviço de sangue, nomeadamente causas juntamente imunológicas com ou uma causas nova não amostra imunológicas. de sangue do Eu não me vou doente. alongar muito imediatas, nas tardias, causas às talvez seja mais imunológicas. benéfico para voltarmos Vocês à têm área as reações reações imediatas, transfusional, sabermos começar a perceber as principais imaginar ou causas excluir possíveis causas para improbabilidades. esta reação. Pode ser uma incompatibilidade mesmo do AB0, pode ocorrer caso haja anticorpos que não sejam detectáveis, ou seja, que estejam abaixo do nível de detecção no banco de sangue, mesmo autoanticorpos do próprio doente, portanto, resumindo, incompatibilidades e que se traduzem clinicamente com sintomas de mal-estar. Febre com arrepios, dor torácica, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreias, hipotensão. Depois temos aqui situações mais graves de hemorragias com coagulação intravascular disseminada, mas pronto, basicamente são sintomas em que vemos claramente que o doente não está bem. Também de causa imunológica, temos aqui a reação transfusional febril não hemolítica, neste caso também vamos ter febre, nomeadamente um aumento da temperatura superior a 1 grau Celsius. Não é tão frequente em termos de reações, corresponde a cerca de 0,5 a 1% das reações transfusionais e a sua principal causa é a libertação de citocinas dos leucócitos que estão presentes no componente transfundido. Quanto a reações alérgicas, estas são basicamente causadas por anticorpos IgE do receptor contra os antigénios solúveis que estão contidos no plasma do dador. Estas reações são particularmente prevalentes ou frequentes em situações de transfusão de concentrados plaquetários. E os sinais e sintomas que devem ter em conta em situações ligeiras, muitas das vezes são essencialmente cutâneos, situações de prurido, de eritema, ocasionalmente surgem mesmo algumas pápulas, um rasgo cutâneo, e podemos ter ainda também angioedemas localizados, seja nos lábios, periorbitários, portanto uma coisa com edema sim, mas localizado. No caso de alergia mais grave, portanto, mesmo uma situação de anafilaxia, podemos estar perante uma situação de hipotensão grave, que necessite mesmo de tratamento com vasopressores, e também sintomas essencialmente do sistema respiratório, com aumento considerável das secreções respiratórias, sensação de dispneia ou até mesmo estridor.
e eventualmente não os devemos então utilizar quando? Quando doentes têm estes fatores de risco, portanto, doentes que estão já em choque séptico, pneumonia, um doente que já seja politransfundido, uma situação de um doente queimado, portanto, estes doentes estão mais em risco de desenvolver esta reação transfusional e, portanto, com estes, sempre que possível, obviamente nem sempre o é, mas quando possível, será de evitar as transfusões de componentes de dadoras multíparas, precisamente para evitar a possibilidade de ocorrência de trali. E clinicamente, como é que esta reação vos irá surgir? Como é que o doente se irá apresentar? É um edema agudo do pulmão, só não é cardiogénico. Portanto, o doente irá apresentar-se com taquipneia, dispneia, hipotensão, poderá eventualmente ter febre, está bem? Isto acaba por ser comum a todas as reações transfusionais, mas essencialmente sintomas respiratórios, uma dessaturação e eventualmente, se fizerem um raio-x de tórax, poderão ver infiltrados alveolares intersticiais bilaterais, do chamado pulmão branco. Ora, o trali foi a última das reações associadas a causa imunológica, portanto era um edema agudo não cardiogénico, agora de causas não imunológicas. Podemos começar pela sobrecarga de volume associada à transfusão. Pode essencialmente ser, então, o edema pulmonar agudo. A causa é uma infusão de volume de fluidos acima da capacidade cardiovascular do doente e, portanto, isto acaba por ser quase como se fosse uma descompensação da insuficiência cardíaca e é mesmo nos doentes com patologia cardiovascular que muitas vezes esta reação pode ocorrer. Dando agora o exemplo, um doente que está sob suporte transfusional regular, vai ao hospital dia, precisa de 2 unidades. Por vezes o que estes doentes fazem é, entre as 2 unidades de sangue, fazem furosemida, precisamente para evitar este tipo de reações. Continuando nas reações de causa não imunológica, temos a contaminação bacteriana, obviamente causa provável é a proliferação de bactérias durante a conservação ou uma conservação não tão correta. Isto pode acontecer particularmente nos concentrados plaquetários e este é um daqueles casos em que eventualmente pode ser visível algum sedimento ou alteração no saco do componente sanguíneo. Não tem necessariamente de ter alterações microscópicas, mas é um dos casos em que tal pode ocorrer. Sinais e sintomas mais frequentes com estas reações: febre, hipotensão, que pode eventualmente evoluir para choque, e também tremores de grande intensidade. Terminando aqui esta enumeração das várias reações, vou só destacar aqui também a hipotermia. O sangue, obviamente, é conservado a uma temperatura mais baixa do que a nossa temperatura corporal e, portanto, em caso de transfusão maciça em que são utilizados vários componentes sanguíneos, uma das reações é precisamente de hipotermia, porque estamos a colocar componentes a uma temperatura muito inferior à do doente e, portanto, nestes casos, por exemplo, utilizam-se aquecedores precisamente para evitar esta reação. Quanto às tardias, como disse há pouco, não vou falar mais sobre elas, vou só deixar aqui isto como uma informação e para terem noção de que elas existem, são várias, mas como disse, não vou especificar mais. Para fechar aqui o separador da transfusão,
a transfusão apesar destas reações que eu acabei de referir, é cada vez mais segura, nomeadamente a nível de transmissão ou não transmissão de infecções. Temos a triagem clínica do dador, temos vários testes a vários agentes infecciosos e, portanto, o risco de transmissão de infecções através da transfusão é cada vez menor. Ainda assim, por tudo o que foi falado até agora, não só de reações, mas também da disponibilidade do sangue e eventuais complicações, a transfusão deve ser reservada para situações em casos de anemia grave, para doentes hemodinamicamente instáveis, com hemorragia aguda, com aqueles parâmetros que fomos falando. Noutras situações, deverão ser ponderadas outras opções, outras formas de melhorar o doente sem recorrer à transfusão. E é disso que vamos então agora falar nos próximos slides. Por fim, antes de terminarmos, vamos falar de algumas alternativas à transfusão. Um pouco em tom de brincadeira, muitas vezes se diz que a melhor transfusão é aquela que nós conseguimos evitar, e a verdade é essa. O nosso objetivo nunca será transfundir o doente, mas sim utilizar outras técnicas que possam otimizar e substituir a transfusão. Esta apenas deverá ser realizada se estas outras hipóteses não puderem ser viáveis para o nosso doente. As causas das anemias dividem-se sobretudo em três. Sabemos que 1/3 das causas é ferropénia, 1/3 das causas é doença crónica e 1/3 das causas é totalmente desconhecida. Sendo que logo à partida percebemos que a ferropénia tem aqui uma margem de possibilidade de suplementação e mesmo na parte da doença crónica e desconhecida poderá haver algum benefício. O diagnóstico de anemia ferropénica é obviamente feito através de resultados laboratoriais. Quando temos uma anemia com uma ferritina inferior a 30, é confirmado o diagnóstico de anemia. É normalmente acompanhada de hipocromia e microcitose. Um valor de ferritina abaixo dos 15, independentemente do valor da hemoglobina, mostra-nos que nós temos um déficit nos nossos depósitos de ferro, e valores superiores a 50 são considerados normais, excepto, como é óbvio, em situações especiais, no que é gravidez ou doentes com insuficiência cardíaca, ou então caso o doente tenha um processo inflamatório ativo, se for uma PCR de 20, nunca esquecer que a ferritina é uma proteína de fase aguda e que poderá estar elevada em caso de infecção. Uma saturação da transferrina inferior a 20% também é compatível com déficit de ferro. Portanto, estas basicamente são as análises que nós precisamos de ter atenção. Hemograma e suas características, ferritina e saturação da transferrina. Eu acho que este é o slide fundamental desta parte do trabalho. Independentemente dos sintomas, independentemente da anemia, se houver ferropénia, todos os doentes com anemia e ferropénia devem ser tratados. O tratamento da anemia ferropénica vai, obviamente, divergir consoante os valores que tiverem e a necessidade e a rapidez que nós temos que ter em corrigir essa anemia. É essencial o aconselhamento nutricional, portanto, rever quais são os alimentos que têm mais ferro, como é que eles devem ser ingeridos, saber e relembrar que a vitamina C ajuda à absorção de ferro,
Portanto, é importante fazer este aconselhamento nutricional e num doente que esteja bem, num doente que pode nem sequer ser doente, num paciente que nós tenhamos no dia a dia, em que objetivamos um déficit de ferro ligeiro, poderemos perfeitamente, com alteração ou aconselhamento nutricional, mesmo sem suplementação farmacológica, alterar hábitos que venham a ajudar a corrigir esta falha. Deixo aqui uma lista de alimentos que aumentam a absorção e diminuem a absorção de ferro, portanto, para poderem ajudar os vossos doentes e orientar os vossos doentes neste aconselhamento nutricional. Ter também atenção que há muitos fármacos que interferenciam, que têm uma interação com a absorção dos sais de ferro. O tratamento com ferro oral deve ser então a primeira linha para tratar estes doentes com anemia ferropénica. Normalmente é um tratamento simples, eficaz, seguro e económico, sendo que tem sempre, ou está associado a alguns efeitos adversos, principalmente gastrointestinais. Por isso, mantenham na vossa cabeça, ferritinas inferiores a 50 têm indicação para iniciar a terapêutica com ferro oral. Os sais de ferro são rapidamente absorvidos por via oral. A dose diária no adulto varia entre os 100 e os 200, portanto, segundo a nota da DGS, deve ser 120 mg por dia. Os efeitos adversos são bastante frequentes, principalmente os gastrointestinais, que levam muitas vezes a uma elevada taxa de abandono do tratamento por parte dos doentes ao fim de um tempo, sendo que ficou também provado que ele pode ser feito em dias alternados e isso levou a que os resultados fossem bons, os efeitos secundários são melhor tolerados, portanto é sempre uma boa opção também ponderar fazer a suplementação em dias alternados. Existem no mercado várias formulações e vários tipos de ferros diferentes, é bom que vocês tenham uma ideia de quais é que existem, mas mais do que ter uma ideia de quais é que existem, percebam que cada um deles tem uma concentração diferente de ferro, ou seja, há ferros substancialmente mais eficazes e com uma maior concentração farmacológica daquilo que nos interessa do que outros, está bem? Tenham atenção, há muitas vezes pessoas a fazerem quantidades mínimas de suplementação para os problemas que elas têm. Para fazer uma monitorização terapêutica é sempre importante fazer então uma avaliação analítica, não esquecer de pedir os reticulócitos, dependendo dos laboratórios, há laboratórios que ao pedir o hemograma já vem hemograma com plaquetas e reticulócitos, outros isso tem de ser pedido individualmente. Normalmente vamos assistir então ao aumento dos reticulócitos 3 a 5 dias após o início da terapêutica, o aumento da hemoglobina 2 a 4 semanas após o início da terapêutica e a correção da microcitose e hipocromia 3 a 5 semanas após o início da terapêutica. Obviamente isto para casos ligeiros de anemia. Após normalizar o valor de hemoglobina, a terapêutica deverá ser mantida durante mais alguns meses, 2 a 6, até que a ferritina fique superior a 50, isto é, até que tenhamos restabelecido as nossas reservas de ferro. Outra hipótese viável e essencial, principalmente na nossa especialidade e que nós usamos muito, quer em regime de treinamento, quer em hospital de dia no nosso hospital, é a terapêutica com ferro endovenosa. Obviamente irá depender da gravidade e da necessidade do tempo de recuperação que o doente necessita, isto é, se for para um pré-operatório que o doente vai ser operado daqui a 3 dias, 4 dias, uma semana, não vale a pena estarmos a fazer provavelmente terapêutica com ferro oral porque ele não irá responder a tempo. Portanto, nesses casos, em casos específicos, o tratamento com ferro revela-se fundamental. À semelhança daquilo que acontece com o ferro oral, também o ferro endovenoso, existem várias formulações de ferro endovenoso, todas elas diferentes entre si, quer pelo grau de eficácia, quer pelo número de administrações. Há ferros em que só se pode dar 200 mg e o doente terá que vir 5 vezes ao hospital numa semana em regime de hospital dia para fazer 1000 mg desse composto. Há outros que poderá fazer uma formulação mais rápida, portanto conheçam também estas formulações. Obviamente
que isto será mais, dependendo da especialidade para que vocês forem, poderá ser mais ou menos interessante, se calhar provavelmente menos para vocês do que os ferros orais, mas tenham a noção que existe também diferentes ferros endovenosos e que temos que os conhecer para adaptar melhor ao nosso doente. O ferro sacarosado era aquele exemplo que eu estava a dizer, portanto uma ampola terá 100 mg, o doente poderá fazer 2 ampolas, 2 a 3 vezes por semana, dependendo do valor da hemoglobina. É seguro e tem... estes problemas do ferro normalmente prende sempre com as reações de hipersensibilidade, isto é, com as alergias, possíveis alergias que o ferro tem. Sendo que estes ferros terão sempre a vantagem de não ter todos aqueles sintomas gastrointestinais que os doentes se queixam. A carboximaltose férrica é, neste momento, provavelmente dos ferros mais utilizados em ambiente hospitalar. É uma molécula estável, segura e que permite uma administração de uma dose mais elevada num curto espaço de tempo. Ou seja, é aquele caso dos doentes que eu vos estava a falar. Um doente que vocês têm valores baixos e vocês têm uma urgência em otimizar o doente o mais rapidamente possível, provavelmente a carboximaltose férrica poderá ser uma das melhores soluções. E tendo em conta esta necessidade de otimização dos nossos doentes e de evicção da transfusão, chegamos então ao conceito de Patient Blood Management. O PBM, que nós vulgarmente chamamos de PBM, é um conceito multidisciplinar que se centra na segurança do doente e evita ou trata a anemia, minimiza as perdas de sangue intraoperatórias, portanto diminui a hemorragia, e o objetivo também será otimizar a reserva fisiológica à anemia. Como em praticamente tudo o que se faz em medicina, o objetivo é melhorar o outcome do doente e este protocolo foi amplamente estudado e aprovado e basicamente é uma gestão de uma equipa multidisciplinar em que se centra no doente, em que o objetivo aqui é falar com todos os pilares envolvidos neste processo, seja o colega de anestesia, seja os cirurgiões, sejam os colegas de oncologia, de forma a conseguirmos criar as melhores condições para que o nosso doente não necessite de ser transfundido. Assenta-se sobretudo em 3 pilares. O primeiro pilar consiste em otimizar a hematopoiese e para isso lá está fazer o estudo da anemia, suplementar o doente, seja com ferro oral ou ferro EV, caso seja necessário também se pode utilizar a eritropoetina. No segundo pilar, e isto muito mais em questões cirúrgicas, o segundo pilar é o intraoperatório, portanto o objetivo é diminuir as perdas no bloco operatório, utilizar técnicas hemostáticas locais, utilizar um cell saver, portanto passará muito mais pela prática cirúrgica. E o terceiro pilar será um pós-op, para aumentar a reserva funcional do doente, otimizar a oxigenação e manter sempre uma atitude transfusional restritiva. Estudado será dizer que mesmo no pós-op a suplementação com ferro, principalmente endovenoso em doentes que perderam no bloco, pode ser fundamental. Deixo-vos aqui também esta tabela. Esta tabela no fundo resume as várias atitudes, quer no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório, aquilo que nós devemos e podemos fazer para otimizar o nosso doente, está bem? Portanto, lá está a otimização pré-operatória, diminuir as perdas intraoperatória, aumentar a reserva funcional no pós-operatório. Basicamente será estes os três grandes momentos do PBM. Apenas para terminar, 4 princípios fundamentais. Primeiro, evitar transfusão sem indicação. Segundo, olhar para a transfusão como estando associada a um pior outcome. Portanto, não é que nós não possamos fazer transfusão, ela poderá ser essencial, life-saving e terá mesmo que ser feita, mas sempre que o fizermos temos que ter atenção que ela tem consequências. Terceiro lugar, o sangue é um bem escasso, não é como um fármaco que nós possamos comprar a uma farmacêutica e ter disponibilidade como nós queremos. Quarto, administrar unidade a unidade. O doente tem que ser constantemente monitorizado e reavaliado. Não vale a pena pedir ou calcular um determinado número de unidades, seja de concentrado, de eritrocitário ou de outro componente, que vai precisar sem o doente ser reavaliado. É fundamental termos uma atitude transfusional restritiva. E tenham atenção que a transfusão encontra-se no top 5 de intervenções excessivamente utilizadas
a par da cesariana e da antiabioterapia. Portanto, nós, se tivermos uma atitude responsável e uma atitude restritiva na transfusão, vamos de certo diminuir este excesso de utilização que muitas vezes é feito de componentes sanguíneos. Como bons internos de imunoterapia, não poderíamos deixar de terminar sem fazer um apelo à dádiva, a vocês, aos vossos amigos, aos vossos conhecidos, ou aqui no nosso hospital, no Amadora Sintra, estamos no piso 2, seja no Instituto Português do Sangue e Transplantação, seja nos vossos hospitais, com certeza à vossa volta sabem sempre de algum posto de colheita. É fundamental que todos nós, que todos os colegas médicos consigam cativar pessoas para a dádiva, porque lá está, como disse, isto não são fármacos, e se não houver dadores, nós não vamos ter componentes para conseguir utilizar e ajudar os nossos doentes. Muito obrigado pelo vosso tempo, espero que tenhamos sido claros. Qualquer dúvida que tenham podem sempre contactar-nos, podem ligar para o nosso serviço, nós estamos sempre cá, sempre que precisarem, basta ligarem, está bem? Se precisarem de alguma coisa, estamos sempre disponíveis. Tudo a correr bem, espero que tenham gostado.